Emily Dickinson e Susan Gilbert. A vida da poetisa Emily Dickinson, 1830-1886, hoje considerada como uma das mais puras vozes líricas em língua inglesa do século XIX, poderia resumir-se a meia dúzia de linhas. A poetisa nasceu, viveu e morreu em Amherst, Massachusetts, nos Estados Unidos da América, de onde raramente saiu, a não ser por brevíssimos períodos às cidades em redor, e onde os únicos relacionamentos que teve foram quase exclusivamente com a família mais próxima. Entreteve-se a cuidar da casa, das flores do jardim, dos sobrinhos, dos pais na velhice e, sobretudo, a ler e a escrever cartas e poemas. Faleceu aos 55 anos, solteira, solitária, tendo nas cartas o seu único contacto com o mundo exterior e na poesia a sua forma privilegiada de expressão. Quase poderia dizer-se que as circunstâncias da sua biografia são apenas estas. Convém, todavia, para melhor conhecer e entender a sua vida e obra, preencher o lapso de tempo da sua existência com mais pormenores. A vida monótona de Emily Dickinson, de uma quase completa ausência de acontecimentos significativos, confundir-se-ia com a de milhares de mulheres ricas do mesmo espaço e tempo se não tivesse escrito os poemas que a celebrizaram e consagraram. Passou praticamente toda a vida no isolamento de uma afastada comunidade do interior da Nova Inglaterra, uma das regiões mais puritanas, conservadoras e absurdamente provincianas dos Estados Unidos. Aí, simultaneamente privilegiada pela classe social e marginalizada pelo seu sexo, dedicou-se a criar uma poesia intensamente pessoal, profunda e original, em vivo contraste com o que foi a sua existência, à margem dos círculos literários da sua época, e que viria a antecipar, sob muitos aspectos, os movimentos modernistas que se sucederiam depois da sua morte. Esta mulher, só aparentemente submissa, teve o poder não só de rejeitar o consenso social, cultural e religioso do seu tempo, mantendo sempre grande independência de juízos e de atitudes, como de transgredir a tradição da escrita poética, recusando a temática e a sintaxe tradicionais, substituindo-as por um mapa formal e semântico próprio. Foi com esta estimulante poesia, nascida na solidão e no anonimato, num tempo e num espaço de repressões e preconceitos, que Emily Dickinson obteve postumamente um merecido lugar no cânone literário universal. Habito na possibilidade, uma casa mais bela do que a prosa, em janelas mais numerosa, em portas superior, de quartos como cedros, impregnáveis ao olhar, e por telhado duradouro os telhados do céu. De visitantes, a mais bela, isto para ocupar, o abrir largo das minhas mãos estreitas para colher o paraíso. Emily Elizabeth Dickinson nasceu em 1830 na pequena cidade de Amherst, em Massachusetts, na região da Nova Inglaterra, localizada no nordeste da costa norte-americana. Originária de uma abastada família de protestantes, socialmente considerada e cívica e politicamente ativa, Emily e os dois irmãos, Austin e Lavinia, tiveram uma educação excepcional para os padrões do seu tempo, com uma sólida formação religiosa e escolar. Os antepassados colonizadores da poetisa chegaram à Nova Inglaterra 2 séculos antes do seu nascimento, durante a Grande Migração, aí se estabelecendo, prosperando e se tornando uma das famílias mais tradicionais e ricas da região. O seu avô, Samuel Dickinson, foi um dos fundadores do Amherst College, e o seu pai, Edward Dickinson, além de advogado e tesoureiro do colégio, foi um proeminente político local, várias vezes eleito congressista. No período de 1840-47, Emily estudou no Colégio da Família, embora por razões de saúde tenha sido, por diversas vezes, forçada a interromper os estudos. Posteriormente, frequentou durante um ano o Seminário Feminino de Mount Holyoke, localizado na vizinha cidade de Adelaide. Todavia, recusando a conversão ao protestantismo, saiu da instituição.
Anos mais tarde, tomou a decisão definitiva de abandonar a religião, o que só aparentemente poderá parecer uma atitude de menos importância, já que com esta rejeição, Emily transgredia uma tradição familiar ancestral. Ainda assim, parece ter tido o consentimento da família. Data da época de estudante no Amherst College a sua amizade com Susan Gilbert, 1830-1913. Emily escreveu a Susan Gilbert, ao longo da vida, mais de 300 cartas íntimas e enviou-lhe perto de 250 poemas. A influência de Susan, com as suas opiniões e conselhos e a partilha de ideias e de livros, ajudou de tal modo a expandir os horizontes da poetisa que nos seus últimos anos de vida lhe diria: à exceção de Shakespeare, trouxeste-me mais conhecimento do que qualquer outra pessoa. Susan Huntington Gilbert nascera em Deerfield, Massachusetts, no mesmo ano de Emily. Após a morte da mãe, aos 5 anos, Susan e as irmãs ficaram ao cuidado de uma tia, indo viver para Nova York. Em 1847, visitou Amstrad com a sua irmã mais velha, onde a sua irmã mais velha residia, e durante esse verão frequentou o Amherst College. É neste contexto que conhece Emily Dickinson, de quem se tornou grande amiga e confidente. Pouco depois partiu novamente para Nova York. No ano seguinte, retomou a Amsterdã, desta vez para sempre. Susan Gilbert era uma rapariga com vivacidade de espírito, inteligente, culta, viajada, uma grande leitora e uma animada conversadora. Em 1850 começou a namorar com Austin Dickinson, com quem viria a casar 6 anos depois. O casal fica a residir em Evergreens, uma casa muito próxima de Olmsted, a residência da família Dickinson. Susan e Austin tiveram um casamento infeliz, embora tenham permanecido juntos para sempre. Dessa relação resultaram 3 filhos. Austin, tal como o pai, tornou-se advogado e tesoureiro do colégio familiar, vindo a assumir uma participação cívica ativa na sua terra natal. A partir de 1882, iniciou um affaire que duraria até ao fim da sua vida com Mabel Todd, uma jovem universitária casada que viria a participar juntamente com o crítico literário Thomas Higginson na publicação póstuma dos poemas de Emily Dickinson, infelizmente tremendamente corrigidos. Apontam-se outras paixões a Emily Dickinson, porém todas, à exceção da que manteve pelo juiz Otis Lord, um viúvo amigo de seu pai, com quem planeou casar-se, carecem de fundamento. Fala-se de Benjamin Newton, seu preceptor e guia na escrita, cujo falecimento lhe terá causado uma crise emocional. Também se fala do reverendo Charles Wadsworth, que terá tido uma influência decisiva no seu abandono da religião. No diretor do Springfield Daily Republican, Samuel Bowles, com quem se correspondeu e que publicou no seu jornal local, com muitas alterações, 5 dos poemas de Emily, e do escritor e crítico literário Thomas Higginson, a quem enviou vários poemas para os sujeitar à sua apreciação e a quem escreveu algumas cartas. Todas estas supostas paixões por estes homens, alguns casados, com quem ao longo da vida conviveu escassamente ou com quem trocou correspondência, não passam de especulações. Em todo o caso, a ter-se apaixonado por algum deles, não parece ter sido provável que esse amor tenha constituído mais do que uma paixão platónica nunca consumada. Histórias que ficcionou para menorizar o seu isolamento ou para preencher a ausência de um verdadeiro amor real. Com os anos, intensificou a sua produção poética e a sua depressão nervosa, a tal ponto que era considerada pela comunidade como uma excêntrica, um ser fora da realidade, a partir de determinada altura, usando sempre vestidos brancos e reclusa de Olmsted, a casa da família. A poetisa é lembrada pelo temperamento tímido e retraído diante dos estranhos, mas intensa e passional com a família e os amigos mais íntimos, a quem mimava com flores, frutos, doces, cartas e poemas. Emily faleceu em 1886, tendo deixado guardados num baú encontrado no seu quarto quase 1800 poemas manuscritos, praticamente inéditos, arrumados em fascículos, pequenos cadernos cozidos à mão que surpreenderiam o mundo. Gratidão, fique bem, até à próxima.